Os 4 pesos que travam a sua vida. A gente já falou sobre 2 pesos, pesos de escolhas do passado que travaram a vida, porque lá atrás não deu certo, eu fico carregando culpa, você já viu isso na primeira aula. O segundo peso, crenças e traumas, que são as verdades que você está contando para justificar as suas escolhas. Então, a falta de resultado que você tem hoje vem de uma historinha que você conta. Quais são as historinhas que você identificou na última aula que você precisa mudar? E o terceiro peso, esse peso dá o que falar, que é o peso das lealdades. O que é um peso de lealdade? Pensa comigo. Você já viu uma pessoa que ela estava num relacionamento ferrado, abusivo, aí ela sai desse relacionamento, ela entra em outro relacionamento abusivo, ela sai desse relacionamento, ela entra em outro relacionamento abusivo, a gente costuma chamar ela de curva de rio, só pega tranqueira. Mas por que isso acontece? Não é por nada, é porque tem uma lealdade ali. E existem vários tipos de lealdade. Vamos trazer alguns exemplos assim. Por que a pessoa entra nesse relacionamento abusivo e ela se mantém ali? Porque na infância ela viu o pai e a mãe dela com um relacionamento abusivo, então ela entendeu que isso era um padrão de relacionamento e por lealdade aos dois ela segue o mesmo tipo de padrão. Ou ela olha o pai é um pai extremamente abusivo, extremamente narcisista, e ela faz o quê? Ela busca alguém igual ao pai. Por quê? Porque ela ama o pai, então eu preciso buscar alguém da forma como meu pai é. Ou, vamos lá, eu olho e vejo que a minha mãe sofreu muito no relacionamento dela. E daí, para ajudar a minha mãe, eu vou carregar um pouquinho do peso dela. Eu vou carregar um pouquinho da dor dela, porque assim eu sou um bom filho, uma boa filha, e eu consigo amenizar a dor dela. Consegue perceber que são lealdades veladas? Eu vou me suicidando veladamente sem saber, mesmo sabendo que não faz sentido, porque tem muita gente que está em relacionamento abusivo, sabe que não faz sentido, mas não consegue deixar para trás, por lealdade. Como que eu vou me diferenciar do meu pai e da minha mãe, que foram as pessoas mais importantes para mim? Consegue perceber que essa lealdade ela dói? Mas eu tô falando de relacionamento amoroso, vamos trabalhar na área profissional? Quantas pessoas você conhece que tem ciclos de altos e baixos? A pessoa cresce financeiramente, vive oscilando. Cresce, desce. Não consegue se manter estável. Ganha muito dinheiro, faz muito dinheiro, perde tudo. Uma vez eu atendi um empresário multimilionário e ele falou, nossa, Diego, eu faturo muito. Ele faturava muito mesmo. Só que eu perco tudo, eu me sinto um fracassado. Imagina, a pessoa ela faz muito dinheiro e ainda assim ela se sente fracassada, porque ela não consegue sustentar isso na vida dela. A gente entendeu que precisava fazer um acompanhamento mais de perto, fizemos um procedimento, um atendimento, um protocolo, e lá naquela terapia a gente identificou no subconsciente dele, sabe o quê? Na infância, com 7 anos, ele foi subir o morro da avó, e quando ele estava subindo o morro da avó, o tio gritou, desce daí, que lá em cima tem um bicho, e ele vai te pegar. Aí a criança desceu, e o subconsciente entendeu o quê? Tudo que remetesse a subir era perigoso, porque podia ter algo lá em cima que ia te pegar. Então ele fez o quê? Subir na vida. Toda vez que ele começava a subir, crescer financeiramente, ele descia. Toda vez que ele começava a crescer no relacionamento, ele descia. Por quê? Porque era perigoso ficar lá em cima. O subconsciente automaticamente sabotava ele. Ele entrava em rascada, entrava em pirâmide, comprava carro, comprava isso, comprava aquilo. Ele se desfazia do dinheiro porque o subconsciente sabia que se ele crescesse, o bicho podia pegar ele. Faz sentido? Não faz. Mas quem tem problema não é adulto, é criança. É aquela criança interna que está ali, aquele subconsciente que ele é irracional, que ele é amoral, ele não tem noção de tempo, ele ainda acredita que essa versão adulta está vivendo lá no passado. Então, muito da sua falta de resultado hoje vem por lealdades, lealdades financeiras, lealdades sobre lealdade financeira. Quem cresceu numa família estruturada? Poucas pessoas. A maioria foi o pau quebrando, é briga por causa do dinheiro. Então eu me torno leal o quê? Opa, peraí. Por exemplo, minha mãe falava o seguinte: se você não tem um boleto, você não tem nada na vida. O que eu fiz? Por lealdade a ela, vivi me endividando. Vivia cheio de boleto. Não conseguia manter dinheiro em casa. Por quê? Porque era sempre criando boleto para ter alguma coisa na vida. Seguindo uma lealdade. Por amor a ela, eu fazia igual a ela. Entende? Qual é a lealdade que você vem carregando hoje? Na área de relacionamento, na área profissional, na área financeira, na área de saúde, até na questão espiritual. Às vezes você é leal a não ter uma proximidade espiritual, por quê? Você é leal à sua família. Não, minha família falou isso, então como que eu vou me aproximar de Deus? Entende? Qual é a lealdade que vem atrasando os teus resultados em qualquer área da tua vida? Identifica essas lealdades e eu vou te dar uma ação agora. Identifica quais são as lealdades que você carrega e depois de identificar, olha quando que ela foi criada ou quem que repassou essa lealdade para você, a quem você é leal. Porque só com o processo de identificação que você consegue dar o próximo passo, que é a liberação. E com certeza, isso é um assunto para uma próxima aula, que a gente não vai ter tempo hábil para falar aqui, que a gente vai muito profundo quando a gente vai entrar em liberação. Mas esse foi o terceiro peso, lealdades. Lealdades invisíveis que você carrega, que você se mantém
perdendo resultado, perdendo produtividade, perdendo foco, perdendo pessoas por ser leal e se mantendo nesse processo. Agora, a gente vai falar do último peso, e o último peso é o mais pesado de todos, porque ele carrega todos esses pesos. Ele carrega peso de escolhas, ele carrega peso de crença e trauma, e ele carrega peso de lealdade. Já imaginou qual o peso que é? Não perde a próxima aula. Esse peso, ele vai dar o que falar. Eu tenho certeza que você vai identificar ele em você, e você identificando, você vai ter a oportunidade de mudar. Gostou? Clica aí em curtir. Ó, compartilha com alguém para assistir essa sequência de aulas, para também começar a identificar, começar a mudar. Porque tudo que é bom a gente tem que fazer o quê? Tem que compartilhar. E a gente veio nesse mundo para ajudar pessoas. Então ajuda aí. Quem é as pessoas que você precisa indicar? E se você não está inscrito ainda, se você está assistindo essas aulas e não está inscrito, olha, você está perdendo teu tempo. Porque você só vai conseguir assistir esses conteúdos se você estiver inscrito. Então, até a próxima aula.